Shalom, meus queridos, vocês estão aí online conosco, não é? Nós estamos hoje dividindo o som do céu com vocês. Nós estamos estudando aí o campo de batalha da mente. Eu convido todos vocês. Queridos, não tem um livro mais importante para o momento, vamos dizer assim. É claro que as escrituras são nosso livro primordial, mas eu estou falando acerca de como você conduzir a sua vida. Você não tem noção quanto esse livro mudou minha vida e muda. E cada vez que eu faço uma releitura dele, eu vejo que tem um pouquinho mais para eu caminhar. A indicação desse livro se dá por tudo aquilo que a Joyce Meyer se tornou, não é? Isso não quer dizer que a Joyce Meyer é perfeita, queridos, não é isso. Mas eu acredito que todos aqueles que conhecem um pouquinho da história dela, do que ela já viveu no passado e do que ela vive no presente, sabem muito bem o quanto essa mulher se transformou numa nova criatura, literalmente, uma nova pessoa. E eu quero apresentar para vocês conceitos extremamente importantes que têm ajudado a minha vida e que eu tenho certeza que vão ajudar você também. Eu tive algumas pessoas que mudaram o meu caráter, né? Que influenciaram fortemente o meu caráter, né? Então, uma dessas pessoas que foi uma grande influenciadora da minha vida é alguém com quem eu tive um contato muito próximo, não é? Que é o caso da Eufrígia, uma pessoa que foi usada pelo Eterno para me mostrar que existia um outro mundo, que não era um mundo tão negro, tão podre, tão estragado quanto aquele que eu tinha vivido toda a minha existência, não é? Então, eles foram, na verdade, o primeiro padrão de consciência que eu tive que existia vida além da caixinha que eu tinha vivido, não é? Depois o Eterno usou poderosamente a vida da Betsy Tenbom, que foi um modelo na minha vida. Se você não conhece o livro Refúgio Secreto, eu indico a você. A Betsy foi um padrão na minha vida extraordinário, porém a Corrie Tenbom, pelo fato dela viver oscilações como eu vivia, passar por questionamentos como que eu tinha, foi uma das pessoas que marcou a minha vida profundamente. E outra pessoa que veio para marcar minha vida grandiosamente foi a vida da Joyce Meyer. Então, eu indico para vocês realmente essas literaturas, porque elas têm me ajudado muito. Céu, mas você... cadê o livro do Rabino, né? Do Rabino. Onde que está o livro do Rabino que você estudou? Eu tenho muitos livros de rabinos e de pessoas que trouxeram muita experiência para mim, para a minha vida, para o meu conhecimento das escrituras. Mas, queridos, eu estou falando de comportamento com você. O rabino não tem um bom comportamento. Eu não sei o que o rabino vive, não é? Eu não sei o que os nossos sábios viveram. Eu não tive oportunidade de ver a vida dos nossos sábios, mas eu tive a oportunidade de conhecer profundamente a vida dessas pessoas, da Eufrígia, da Betsy, da Corrie Tenbom e da Joyce Meyer. E são pessoas que influenciaram a minha vida no meu dia a dia, tá bom? Todos os dias da minha vida, essas pessoas, elas têm algum tipo de influência sobre a minha vida na direção do Mashiach Yeshua, na direção do nosso Pai amoroso que está ali sentado juntamente diante de todas as autoridades, hostes e todas as coisas. Eles estão acima de tudo isso, não é? Tem um ser humano à destra de Hashem, à destra do nosso Pai amoroso, não é? E esse ser humano é Yeshua, nosso Mashiach, o Rei de toda a terra, tá bom? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Eu sei o quanto, Pai, esse livro tem me ajudado poderosamente. Eu peço que o Senhor utilize esse livro para ajudar a libertar a mente de pessoas, transformar a vida de pessoas, por amor da tua fidelidade e da tua muita misericórdia. É o que eu te suplico, bondoso de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos. Sempre agradeça por tudo, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas estimulai-vos, enchei-vos da Ruach HaKodesh, falando do Espírito do Santo, falando entre vós, versão King James, falando com vós mesmos, com Teilim, com salmos, entoando com vozes e instrumentos, louvando de coração ao Eterno com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças em tudo ao nosso Deus, nosso Elohim, Pai, em nome do nosso Senhor Yeshua, o nosso Mashiach, nosso Messias.
Efésios 5, 18 a 20. Que poderoso conjunto de versículos. Como podemos ficar cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado? Falando com nós mesmos e com os outros, conosco por meio dos nossos pensamentos, ou com os outros por meio das nossas palavras, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Em outras palavras, mantendo nossos pensamentos, palavras cheios da palavra do Eterno, louvando sempre e dando graças ao Eterno por tudo. Queridos, você pode falar, mas Céu, como é que eu estou lá no meio de uma discussão, eu estou no meio de uma briga, né? Não deveria, mas enfim, com meu esposo ou com meus filhos, e como é que eu vou fazer isso? Bom, eu estou dizendo a você, uma prática minha, Corocho Carlos, a qualquer momento que a coisa ficar um pouquinho quente. Quando é que a coisa fica quente? Quando a divisão acerca de uma decisão ou de um objetivo, de alguma coisa que nós temos em comum para fazer, não é? Uma divisão de análise. Então, meu marido pode analisar de um jeito, eu analiso de outro. Uma divisão por causa de um procedimento. Olha, você agiu dessa maneira com tal pessoa, isso não foi favorável a mim. E aí, se houver uma retribuição, uma contraproposta daquilo que foi proposto, nós podemos entrar em divisão. Todas as vezes dentro da nossa casa que houver uma divisão entre nós, meu marido pega um salmo imediatamente. Eu falo que ele saca um salmo. Não é possível aquilo, né? Porque eu estou no meio de uma conversa com ele, falando, amor, não foi assim, não é dessa maneira. Meu marido saca um teilim, ele saca literalmente um salmo, porque ele interrompe a nossa comunicação. Meu marido é cartesiano, aquilo que o Eterno falar ele vai cumprir e não tem jeito. Aquilo não é que eu estou querendo que ele não cumpra, mas existem algumas coisas que eu falo, poxa, chega a ser até, vamos dizer, inconveniente. Nós estamos conversando acerca de alguma coisa, eu tenho uma opinião, ele tem outra opinião acerca de alguma questão, e ali o que acontece, eu estou no meio do meu discurso, eu estou falando para ele alguma coisa, ele de repente abre as escrituras e começa a ler um teilim. Então dizer que não é possível fazer isso não é verdade, porque é o que eu vivo dentro de casa, não é? Claro que nós não temos, normalmente nós vamos ler teilim, se a gente vai almoçar em algum lugar, a comanda que chegar, nós vamos ler o teilim, nós vamos ler o salmo. Nós temos por prática, a gente vê um número ali, para nós o Eterno pode estar querendo falar conosco em todo o tempo. Então a gente anda, meu marido tem um aplicativo do teilim no celular dele, porque o que acontece? Ele sabe que isso é um instrumento de guerra nas nossas vidas. Então muitas vezes, claro, algumas vezes que ele faz isso, eu acho... Como eu vou dizer a vocês, eu acho um exagero. Nós poderíamos conversar mais um pouco. Ele fala, não, se houve uma divisão, uma discórdia acerca de um ponto de vista, nós não vamos deixar nenhuma discórdia, nenhuma divisão entrar dentro de casa. Eu entendo perfeitamente, mas eu tenho certeza que existem homens com muita dificuldade de obedecer ao Eterno como meu marido obedece. Não é? Então, orem pelos seus maridos. Eu oro pelo meu todos os dias. Antes de eu levantar, eu já orei pelo meu marido, não é? Orem pelos seus maridos. Maridos, orem pelas suas esposas. É possível viver uma vida com o teilim fazendo parte dela. É possível. Pelo menos eu vivo isso na minha vida. E eu gostaria de convidar vocês a viverem o mesmo. O que acontece depois, Céu? Depois a gente lê o teilim, o Eterno fala, ministra aos nossos espíritos, não é? Nós podemos chegar a concordar acerca daquele assunto ou nós podemos não concordar. Se nós não concordarmos, não se preocupe que o Eterno sempre vem tirar de nós aquela divisão que poderia se instaurar se a gente não tivesse lido o teilim. A gente não tem isso dentro da nossa casa, queridos. E eu espero que você não tenha na sua nenhuma divisão, em nome de Yeshua. Tenha mente na palavra. Também não tendes a sua palavra, seus pensamentos permanentemente em vós, porque não credes, e sois devotados e confiam e dependem naquele a quem ele enviou. E é por isso que não guardais a mensagem viva em vós, porque não credes no mensageiro que ele enviou. Yohanan João 5,38. A palavra do Eterno são os seus pensamentos escritos no papel. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, queria até dar uma pausa aqui,
E a pessoa chegou, que o Eterno estava falando com ela, eu entendia tudo que ele estava dizendo, mas ela não entendia nada. Falei, olha, se você tentar compreender os pensamentos dele sem as escrituras, você vai ficar confuso, não é? Se ele está falando isso com você, pode procurar nas escrituras que está lá. Ele não mudou, não vai mudar. Então, o pensamento dele continua sendo o mesmo. Se você quiser entender o que ele está te dizendo, eu recomendo você conhecer as escrituras, que a melhor maneira de eu conhecer o Eterno é eu conhecer as escrituras, não é? Então, é importante você saber o que o Eterno até fala com você, porque você pode, lamentavelmente, ter uma dupla interpretação daquilo que ele está falando, não é? Se você não conhece a palavra, você pode realmente escorregar. Não é só a palavra, é o que ele pensa sobre cada situação, sobre cada assunto. Em Yohanan 5,38, Yeshua estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nessa tradução que a palavra do Eterno é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer e verem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração dela, então terão sucesso. Consegue-se isso pela meditação na palavra do Eterno. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos. A única forma de desenvolver a mente de Yeshua em nós é essa. As escrituras dizem em 1 Yohanan 1,14 que Yeshua é a palavra feita carne. Isso não teria sido possível se a sua mente não estivesse cheia da palavra do Eterno de modo contínuo. Meditar na palavra do Eterno é um dos mais importantes princípios da vida que nós podemos aprender. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vine define duas palavras gregas traduzidas por meditar, da seguinte maneira: cuidar, atender, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, refletir, imaginar, premeditar. Outra fonte, então, acrescenta sussurrar, murmurar a esta definição. Eu não posso enfatizar de modo suficiente e firme toda a importância desse princípio. Eu o chamo de princípio da vida, porque meditar na palavra do Eterno ministrará vida a você, enfim, aos que estão à sua volta. Muitos crentes têm se tornado temerosos da palavra meditar, por causa de práticas de meditações de religiões pagãs e ocultistas, mas eu insisto com você que você se lembre que Hassatan jamais teve uma ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e desvirtua para o reino das trevas, da escuridão. Nós devemos ser suficientemente sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado do mal, então certamente ela pode produzir tal poder na direção do nosso Pai amoroso. O princípio da meditação vem da palavra do Eterno e vamos verificar o que as Escrituras falam sobre isso. Medite e prospere. Não cesse de falar desse livro da lei, da Torá, não é o livro das Escrituras. E não aparte dos seus lábios. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e te conduzirás em sabedoria e em tudo serás bem-sucedido. Yoshua 1:8. Nesse versículo, o Senhor está dizendo claramente que jamais colocaremos a sua palavra em prática fisicamente se nós não praticarmos primeiramente ela mentalmente. Teirim 1:2 e 3, versículo 2 e 3, fala sobre o homem devoto e diz o seguinte: antes seu prazer, seu desejo está na Torá do Eterno, na sua Torá, nos seus preceitos, nas suas instruções e ensinamentos, medita, reflete, estuda de dia e de noite. Ele é como árvore firmemente plantada e cuidada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido e amadurecerá. Qual é o grande problema que eu compreendo por que as pessoas não colocam em prática o que a Escritura diz? Primeiramente, elas podem ser enganadas pelos seus próprios sentimentos, não é? E, por exemplo, se você tem medo de alguma coisa, você nunca vai conseguir confiar no Eterno, porque a nossa confiança nele é deixar claro que nada pode acontecer sobre a minha vida que não seja determinado por ele.
não é? E eu tenho consequência, né, mental acerca do que eu estou dizendo quando eu penso na vida de Jó. O Eterno pode nos libertar e pode nos entregar, e Ele continua sendo eterno no meu coração. Ele é o meu Senhor. Quando tudo vai bem, Ele é o meu Senhor. Quando eu estava enterrando meu filho. Entende? Na morte do meu filho, eu escrevi um teilim, porque eu não sabia o que fazer. Na verdade, não tinha a menor noção do que fazer numa condição como essa. E eu estou me dedicando de verdade a escrever o livro sobre os viventes. Eu sei que muitas pessoas, lamentavelmente, estão passando pelo luto e não têm em posse uma estrutura que diga o que se deve fazer no luto, não é? Eu espero que a gente de verdade consiga ter esse tempo favorável da parte do Eterno sobre nós para a redação disso e para ajudar muitas pessoas que vão precisar de ajuda nesse momento da vida, não é? Então, querido, se você quer ser bem-sucedido em tudo que você realizar, você tem de ter essa interiorização da palavra e saber o que fazer diante de alguns desafios. E há condições onde você não sabe o que fazer, Céu? Tem condições que eu não sei o que fazer. Nesse momento é orar, jejuar, aguardar. Ele vai falar e nós vamos fazer. Nós não vamos ficar em dúvida sobre nada. Há coisas que você vai decidir, mas você vai decidir pela sabedoria da palavra. E quando você fizer, você vai ser bem-sucedido em tudo que você realizar. Então tenha uma vida bem-sucedida, um casamento bem-sucedido, uma vida pessoal, você solteiro, solteira, bem-sucedida. Seja bem-sucedido você com você. Se você não for bem-sucedido com você, você não vai ser bem-sucedido com ninguém. Tá bom? Então eu gostaria muito de trazer isso. Você que pretende se casar, se você não tiver sucesso na sua vida solo, você vai levar um problemão para outro alguém. E o outro alguém pode trazer um problemão para você também, não é? Vamos lá. Medite e seja curado. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartarem-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do coração, porque são vida para quem o acha, saúde para o seu corpo. Mislei, Provérbios 4, 20 a 22. Lembrando-se que em uma das definições da palavra meditar é atender, observe que a passagem das Escrituras diz que as palavras do Senhor são a fonte de saúde e de cura da carne. Em nome de Yeshua eu recebo isso continuamente, viu, queridos? Que vocês não têm noção do que eu passei recentemente. E ontem, amados, a gente estava fazendo açúcar, eu tive um princípio de insolação, nunca tinha passado por isso, né? E eu já corri para a unção e para buscar ao Eterno, porque, queridos, não há quem suporte, não é? Ataca toda a nossa cabeça e tudo mais, e eu já me sinto realmente sendo restaurada pelo nosso Pai amoroso. Meditar, refletir, pensar sobre a palavra do Eterno em nossa mente certamente afetará todo o nosso corpo físico. Minha aparência mudou nos últimos 18 anos. As pessoas me dizem que eu pareço ser pelo menos 15 anos mais nova hoje do que parecia quando eu comecei a estudar diligentemente. E a palavra pode fazê-la o foco central da minha vida inteira. Fazer a palavra do Eterno diligentemente o foco central das nossas vidas. Ouça e escolha. Então lhe disse: atentai ao que ouvis com a medição e estudo com que tiverdes medido a verdade que você ouvir, vão medir você. Será medida de virtude e conhecimento também, e ainda se vos acrescentará mais ainda ao que ouvis. Isso é na versão estendida, Marcos 4, 24. Esse princípio é como semear e colher. Quanto mais você semear, mais você vai colher na época da colheita. O Eterno está dizendo em Marcos 4, 24, que quanto mais tempo colocarmos na meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela e mais será multiplicado em nossas vidas. Leia e ceife. As coisas estão temporariamente ocultas com um meio de revelação, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz temporariamente escondido, senão para ser revelado. Marcos 4, 22. Esses dois versos juntos estão nos dizendo que a palavra tem escondidos nela tremendos tesouros, segredos poderosos da parte do Eterno que quer revelar a você.
Eles são revelados àqueles que refletem, estudam, pensam, praticam mentalmente e sussurram a palavra do Eterno. Eu sei, como professora da palavra do Eterno, a verdade desse princípio. Parece que não há fim para o que o Eterno pode me mostrar com apenas um versículo das Escrituras. Eu estudo uma vez, observo uma coisa e outra vez eu vejo uma coisa nova que eu não havia visto antes. O Eterno continua revelando seus segredos àqueles que são diligentes a respeito da palavra. Não seja o tipo de pessoa que sempre quer viver à custa da revelação de outra pessoa. Estude você a palavra, permita que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, abençoe a sua vida com a verdade. E eu poderia continuar infinitamente esse assunto de meditar na palavra do Eterno, como eu disse, é uma das coisas mais importantes que vemos e podemos fazer e aprender a fazer o dia inteiro enquanto você resolve seus assuntos diários. Peça para o Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, que lembre de certas passagens, então você poderá meditar nela. Você ficará surpreso com a quantidade de poder que essa prática liberará na sua vida. Quanto mais você meditar na palavra do Eterno, mais você será capaz de extrair da força nos tempos de dificuldade. Lembre-se, o poder para praticar a palavra vem da prática de meditar nela. Então, queridos, o que me impressiona, e eu realmente fico bastante impressionada com isso, é o quanto o Eterno deseja manifestar para nós soluções de coisas que nós estamos batendo a nossa cabeça e não vemos. E quando Ele falar com você, quando Ele trouxer para você uma revelação clara daquilo, você fala: meu Senhor, era tão simples isso daqui de resolver, porque para o Eterno não é impossível em todas as suas promessas. E muitas vezes, amados, eu estou numa meditação de alguma coisa, o Eterno traz uma revelação. Hoje, por exemplo, eu estava no louvor, aqui na hora da oração, e eu comecei a compreender que a gente estava falando que o Senhor Yeshua é o herói da nossa história. O cântico dizia que tudo gira em torno dele, não à minha volta, está ao redor dele. O Eterno fez para ser assim. E naquele momento eu tive uma visão de Yeshua voltando para a terra como um guerreiro, e eu nunca me passou na minha mente imaginar Yeshua vindo para cá para lutar, para guerrear, não é? Então aquilo me veio como uma revelação muito clara no meio de um louvor. Eu comecei a chorar na presença do Eterno. Falei: Senhor, quantas revelações o Senhor tem para cada um de nós. Então, querido meu, querida minha, que você aprenda a meditar naquilo que o Eterno está trazendo para você, porque essa é a única maneira que nós temos de conhecê-lo melhor. Você quer conhecer o Eterno? Então você precisa conhecer a palavra dele. Quanto você quer conhecer dele? À medida que você estudar a tua palavra, a palavra que ele deu nas tuas mãos, não é? Aquela escritura, tua escritura que está ali, em teu poder, para que você possa meditar, se aprofundar e imergir dentro de cada palavra, de cada letra que está ali. Que o Eterno traga revelação e conhecimento para você. É a minha sincera oração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Nós vamos ficando por aqui. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.